Tá chegando a hora, hein? ESPN Star Plus, já assinei para acompanhar e não perder nada. Bom, agora a gente fala sobre SAF, mas usando o exemplo aqui do Ronaldo. O patrão do Cruzeiro também é o patrão do Valladolid. E aí começaram essas coisas de intercâmbio de jogadores. Vamos entender um pouquinho melhor com a Duda Gonçalves e depois a gente fala sobre essa nova moda, esse novo modus operandi do nosso futebol nacional e internacional. Há 29 anos, uma joia da base deixava o Cruzeiro rumo à Europa. O início de uma carreira de sucesso. Agora, gestor do clube que o revelou, Ronaldo Fenômeno usa a base para uma espécie de intercâmbio. Que lo que queremos ahora mismo con el Cruzeiro, lo que nos han pedido es que intercambiemos información, que nos nutramos de lo bueno que están trabajando aquí y nosotros también podamos aportar nuestro pequeño granito de arena. O atacante Breno foi anunciado como contratação do Valladolid da Espanha. A primeira transferência entre os clubes, os quais Ronaldo Fenômeno é dono. Em 2022, Breno foi o campeão estadual sub-20, artilheiro com 16 gols e 7 assistências e fez 28 de 32 jogos como titular. Crias da base, Estênio e Kaique, estão com a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20. Outros, porém, estão na Toca da Raposa 2. É o caso de Ian Lucas, titular nos 2 jogos do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Uma joia lapidada por Paulo Pessolano e acompanhada de perto por Ronaldo Fenômeno. O que está fazendo Ian dentro do campo é impressionante. Esse menino tem qualidade, tem tudo. Passa um filme, né? Lutando bastante para ter essa oportunidade e graças a Deus tive, o professor pôde me dar ela. Sub-20 faz parte do elenco profissional, está conosco todos os dias. Mas hay que saber que van a tener minutos, le lo tienen que aprovechar cada minuto que le toque, tienen que aprovechar cada treino. Para os donos de clubes no Brasil e pelo mundo. Então tem o Grupo City, que tem, por exemplo, o Bahia, o Manchester City, mais 11 clubes na América, Europa, Ásia e Oceania. A 777 Partners, que tem o Vasco, o Hertha Berlim, tem o Melbourne Victory na Austrália, o Genoa na Itália, Standard Liège na Bélgica e o Red Star na França. John Textor tem Botafogo, Lyon e Crystal Palace, que eu acho que são os principais, né? E o Ronaldo com o Cruzeiro e Valladolid, Red Bull, que tem o Bragantino e o Leipzig da Alemanha e mais outros 2, né? Tem mais times também, né? Assim, sim. Mais grupos que são detentores de times, né? Por exemplo, o PIF na Arábia, agora a gente está vendo aí com o Newcastle, o Southampton... Mas não tem ninguém aqui no Brasil. Não. Isso. Sports Republic, que tem ideias de ter alguma coisa aqui também. É um grupo da Sérvia. E essa discussão do jogador, às vezes, sair daqui para ir para um time fora, dentro do mesmo grupo, ela cresceu muito também na última semana por causa da história do Jefinho. Né? Além do caso do Cruzeiro aí que a Duda contou pra gente. Mas por que isso surpreende o torcedor? O torcedor não sabia que seria assim? É ruim para os clubes brasileiros essa política? Eu acho que são casos diferentes esses dos meninos do Cruzeiro indo pro Valladolid e comparando com o do Jefinho. O Jefinho já foi decisivo na temporada passada. Os meninos, acho que eles podem ter rodagem, experiência, eles podem voltar... Poderia ser um movimento natural com ou sem SAF, né? Assim, do time ceder um jogador por empréstimo para ele desenvolver e depois volta ou negocia, né? Poderia ser. Você vai se lembrar, assim, no início da carreira do Fred. O Fred era jogador do América, o América tinha um contrato de parceria com o Feyenoord. E o Fred iria pro Feyenoord. Só que aí ele começou a jogar, começou a chamar muita atenção e acabou indo pro Cruzeiro. Até mesmo no futebol, o Marcos Rocha aqui foi emprestado pro América, alguma coisa do tipo, e depois ele volta mais maduro. Isso acontece, amadurecer, né? Sim. E se você tem uma oportunidade de amadurecer jogando contra o Benzema, eu acho que pode ser interessante. Mas eu não tô também fazendo assim olhos de que Alice no País das Maravilhas. Não, esse também é comércio. Também é negócio. Sim. E aí ele amadurece, arrebenta, joga lá, ele nem volta pro Cruzeiro.
Né? O que pode ser também bom para a caixa do clube. Não existe, assim, a empresa ela vai pensar primeiro no caixa. Eu acho que tem um momento que a empresa vai pensar, opa, a gente pode ser campeão, não vou vender ninguém. Porque isso eu vou valorizar os caras e eu tenho capacidade financeira de segurar esses caras aqui. Não é esse o momento ainda dos clubes aqui no Brasil. A minha questão com essa situação toda, Eugênio, é a seguinte, é entender se o clube, quando ele entra no pacote SAF, ele entende o papel dele dentro daquele grupo. É isso. Porque, assim, você entrou num grupo em que você talvez seja uma das prioridades de desenvolvimento, ótimo. Às vezes você vai emprestar um jogador para ele desenvolver, para ele voltar, depois outros jogadores virão. Ou você vai ser o laboratório. Qual a sua escala nessa prateleira das equipes? Por exemplo, qual a escala do Bahia no Grupo City? O time aqui, quando assina, ele tá desesperado. Ele quer o dinheiro. Ele não quer saber em que posição que ele tá no Porque, grupo. Porque, assim, é lindo você estar no Grupo City. Eu acho que é fantástico até pela segurança. Mas é claro para mim que a prioridade do Grupo City é o Manchester City. Sim. Certo? É conquistar Champions com o Manchester City, é fazer mais dinheiro com o Manchester City, é se tornar uma potência com o Manchester City. Mas acho que nesse sentido, o torcedor do Bahia, ele não tá iludido. Ele sabe que o City não vai mandar o Haaland pra cá. O que talvez incomode o cruzeirense, pensa assim, mas caramba, eu tô perdendo um cara aqui pro Valladolid. Não sei se isso choca mais o torcedor. O Cruzeiro é muito maior que o Valladolid. Primeiro é um mundo novo. Especialmente para a gente aqui no Brasil, né, que não estava acostumado com esse tipo de negócio. Então é um mundo completamente diferente que a gente vai entendendo e se adaptando com ele em andamento. E por isso a vantagem dos clubes que ainda não fizeram SAF, porque eles estão olhando. Estão entendendo, opa, isso é dessa forma, aquilo funciona daquele jeito, quem é esse investidor, qual é a intenção dele, qual é o interesse dele, quem está de fora, quem pôde ficar de fora por enquanto, porque os que foram, eles caminharam nesse sentido muito pelo desespero. Eu estou todo quebrado aqui, não consigo pagar as contas, alguém vai me ajudar a pagar a conta aqui e a sobreviver. Foi essa a situação inicial dos clubes que fizeram o SAF. Desespero total. No segundo momento, quem vier fazer vai ter que entender, imagino eu, e questionar exatamente o que você colocou. Qual é o modelo de negócio? Qual é, investidor, o seu interesse ao comprar esse clube aqui no Brasil? O que você quer fazer com esse clube? É claro, quero ganhar dinheiro. Isso aí está para todo investidor. O investidor vai querer ter um retorno. Ele está colocando dinheiro para, no mínimo, vender o próprio clube ali na frente para outro investidor. Sim. Né? Mas ele tem que deixar claro, né? Eu pretendo fazer dinheiro com esse clube da seguinte forma: pegando jogadores da base e revendendo, ou fornecendo jogadores revelados aqui para outros clubes meus que eu tenho espalhado pelo mundo. Ou não, eu vou fazer investimento porque entendo que o mercado brasileiro vai crescer e que esse clube vai me dar retorno, vai me dar dinheiro dele próprio, ele vai gerar receita que vai vir para o meu bolso. Então, assim,